Glória a Deus. Boa noite, igreja. Todo mundo bem? Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, agora vai começar a guerra da água, do vento, do fogo, né? Pega ali a chave do carro para eu pôr aqui para segurar. Peraí. Obrigada, Deus. Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, quem trouxe Bíblia de papel aqui? Glória a Deus. Assim vocês não são roubados pelas notificações, né? Então que a gente possa aderir esse hábito de trazer as Bíblias de papel, amém? Abre comigo no texto de Atos, capítulo 2. Olha, gente, quem diria que em pleno fevereiro a gente diria que Prudente está fresquinho, né? Deus é fiel com a gente. Atos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 46 e 47. Deixa eu me achar aqui. Que diz assim: adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Deixa eu só me achar aqui direito, peraí, gente. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor, porque a tua casa está de portas abertas para receber os teus filhos, Pai, que querem transbordar, Senhor, do teu amor e da tua presença. Obrigada, Senhor, porque nós temos acesso à sala do trono. Obrigada porque o Senhor nos concede, Senhor, a graça e o favor de trazermos, Pai, as nossas ofertas, Pai, no teu altar. E isso, Senhor, é uma honra. E nós te agradecemos, Pai, por esse favor. Nós te pedimos que a tua palavra agora, Pai, seja semeada na terra dos nossos corações. E que o nosso coração seja apresentado diante de ti nessa noite como uma terra fértil, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê, Senhor, nessa noite um coração de criança, um coração simples, Pai, que preza pela singeleza, Senhor, em nome de Jesus, porque se não for assim, nós não podemos ver ao Senhor, e nós desejamos te ver. Espírito Santo, nós desejamos a tua presença. Espírito Santo, nós desejamos ouvir a tua voz. Pai, que a tua palavra, Senhor, seja instrumento, seja fundamento, Pai, ao qual nós venhamos a nos apoiar, Pai, para cumprir a nossa missão nessa terra, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor leve as nossas mentes cativas ao Senhor, Pai, que toda distração, toda sonolência, Pai, tudo aquilo que vem para roubar o entendimento e o discernimento da tua palavra, seja cancelado agora pelo poder do sangue, da cruz e do nome de Jesus. E nós damos ao teu doce Santo Espírito, Pai, o governo, o controle, o comando, Pai, das nossas mentes, dos nossos pensamentos, dos nossos corações, para que o Senhor opere em nós o querer e o efetuar, Pai. Nós consagramos esse ambiente a Ti, nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, nós Te pedimos que sejamos edificados como família e como Teu corpo, Pai, nessa noite, nesse lugar, e que nós saiamos daqui diferente de como entramos. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Antes de começar a ministrar aquilo que Deus colocou ao meu coração, eu quero ler mais um texto que está em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, verso 22 a 25, diz assim: agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém,
Nem sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu use para completar a minha carreira e a minha missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Até aí, queridos, quando eu comecei a orar, na verdade Deus já tem trazido essa palavra ao meu coração há um tempo, algumas semanas, eu tenho começado a digerir sobre o que é a gente ter um verdadeiro senso de missão. E quando eu me deparei com esse questionamento do Espírito Santo para com a minha vida, eu vi que, na verdade, eu estava cheia de presunções equivocadas. E eu acredito que se Deus colocou essa palavra no meu coração e me incomodou para que eu trouxesse ela nessa noite para vocês, é porque como família de Cristo nós precisamos dela. Amém? E aí o Senhor me levou ao entendimento. E Ele falou: Yandra, missão, diga assim comigo, missão é diferente de expectativas humanas. E nós, tudo bem, tá? Vocês não precisam repetir agora. E nós, como cristãos, nós falamos muito a respeito de missão, sim ou não? Nós falamos, nós temos uma missão, nós temos uma chamada, há um comissionamento para ser cumprido, o Brasil, fala muito que o Brasil é o celeiro dos missionários. Porém, eu vejo que a gente tem um sentido e um sentimento equivocado a respeito do que é uma verdadeira missão. E quando eu falo uma verdadeira missão, é tanto na questão ministerial, tá? Quanto na questão pessoal, de vida. Então, muitas vezes, como seres humanos que somos, ao invés de nutrirmos um verdadeiro senso de missão, nós, na verdade, nutrimos expectativas humanas e ideal de vida. Pastora, me explica melhor, que você está parecendo o Aurélio aí, uma sopa de letrinhas e eu não estou entendendo nada. Vou explicar. Muitas vezes, queridos, nós corremos muito atrás das expectativas humanas que nós temos, sejam elas ministeriais ou pessoais. Muitas vezes temos sonhos ministeriais. Muitos de vocês que estão aqui desejam um dia ser um pregador às nações, desejam um dia ser um missionário, desejam um dia ser um obreiro, têm aspirações ministeriais. E nós temos como pessoas também ideal de vida, sim ou não? Nós temos ideais de vida, nós queremos ver os nossos filhos crescerem, queremos ver os nossos filhos casarem, queremos ver os nossos filhos se tornarem profissionais, e está tudo bem, mas nós não podemos confundir expectativa humana e ideal pessoal com missão, amém? Porque muitas vezes a gente coloca tudo isso que eu falei no marco, achando que é a nossa missão. Não, eu tenho como missão cumprir o meu chamado de pastora da Igreja Agrado. Amém. Mas isso é uma expectativa humana minha. Porque eu entendi que Deus me colocou isso no meu coração e eu preciso cumprir. Mas existe uma essência para o senso de missão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Amém? Sempre que nós nutrimos e fundamentamos as nossas vidas naquilo que são expectativas humanas e naquilo que são ideais de vida, nós corremos o risco, e um grande risco, de nos frustrarmos. Porque toda expectativa humana e todo ideal humano, ele precisa de situações, ele precisa de pessoas, ele envolve coisas que independem de nós. Então, muitas vezes nós estamos correndo incansavelmente atrás de uma vida plena, atrás de uma vida feliz, atrás de um corpo ideal, atrás de um emprego perfeito, atrás de uma igreja sem defeitos. Amém?
Quem aqui não procura uma igreja sem defeitos, né? E sabe o que acontece, queridos? Frustração, tristeza, angústia, ansiedade, depressão, porque não existe na nossa humanidade perfeição. E nós estamos com um senso equivocado de missão. Porque missão é isso que o apóstolo Paulo diz aqui. Em todas as coisas eu não dei a minha vida por preciosa, uma vez que eu desejo que as boas novas do Evangelho sejam pregadas. Quando a gente entende esse senso de missão, aonde não importa o que a gente venha passar, ou o que a gente venha conquistar, ou o que a gente venha perder, mas a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de anunciar as boas novas é a nossa força combustível. Quando isso toma a nossa entranha, a gente começou a entender o que é senso de missão. Amém? Então, senso de missão vai além do que é você saber qual é a sua chamada. Senso de missão vai além de você saber aonde você quer chegar como ideal de vida. Vai além. Porque a palavra de Deus fala que o homem faz planos, mas quem dá a palavra final é Ele. Então, o próprio Deus. Vocês concordam comigo que o próprio Deus pode frustrar nossas expectativas humanas? Sim ou não? Vocês concordam comigo que através da sua palavra, o próprio Deus pode frustrar o nosso ideal sonhado, idealizado? Sim ou não? Então, o que me resta e o que te resta? A não ser nos alegrarmos com a alegria da salvação. Por que a igreja está tão abatida, apesar de estar sendo despertada nos últimos dias? A gente tem visto isso. Né? A gente tem visto que o movimento tem começado a despertar a igreja para esse senso de missão genuíno, que não está apegado à estrutura, mas que está apegado ao entendimento do que é o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é: eu me alegro na alegria da salvação. Independente do meu cenário, independente do meu contexto. Então, nessa noite, o Senhor quer nos fazer entender e discernir que senso de missão é diferente de expectativa humana e ideal, né? E aquilo que a gente idealiza como seres humanos, porque só assim é que nós seremos verdadeiramente satisfeitos e plenos. Eu tive uma conversinha de 5 minutos com o André e com o Danilo lá fora, antes de entrar. E uma chave virou e tem virado dentro de mim, queridos, porque eu preciso dessa palavra tanto quanto vocês. Por isso que Deus me trouxe aqui para compartilhar como corpo e como família. Porque aquilo que eu não recebi de Deus, você vai receber e vai passar para mim. E eu vou receber aquilo que eu preciso passar para vocês. E assim a gente forma um grande quebra-cabeça nas mãos do Senhor, amém? Mas eu conversei ali e eu falei para o pastor esses dias também, eu falei: amor, eu não sei o que aconteceu dentro de mim, mas de setembro para cá, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida, não foi? Não te falei? Por quê? Não aconteceu nada de diferente, eu ainda não fui promovida na Biolab, você pode orar por mim por isso? Amém? Amém. Eu ainda não sou uma pastora de uma igreja de 3.000 pessoas, mas um dia, se assim Ele quiser, serei, amém? Amém. Né? Não vivi nenhuma promoção, nenhuma expectativa humana, mas entendi o senso de missão, que o Evangelho não importa o lugar, não importa o sentimento, não importa a estação e o cenário. O Evangelho é a minha força motriz. Isso é o verdadeiro senso de missão. Quando a gente se move desse jeito, gente, eu não vou falar para vocês que a gente não vai ter intempéries, e a gente vai falar sobre isso nessa noite, mas eu te garanto, a tua força não acaba, a tua alegria não esmorece, o choro dura uma noite, mas ela de manhã está lá batendo na tua porta, porque o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua alegria, Ele é a tua força motriz. Amém? Aleluia! Lucas, capítulo 10.
Aleluia! Lucas capítulo 10. Nessa noite o Senhor vai nos ativar no nosso senso de missão, genuíno, verdadeiro e bíblico. Lucas, olha o que diz a palavra de Deus. Gente, Jesus nunca nos deixa cego. A palavra de Deus diz que pior é o cego que não quer ver. Então o Senhor nos ensina na palavra aquilo que eu estou falando, né? Aquilo que o Espírito está falando através de mim, porque na verdade nem eu sabia de nada disso. Fui ensinada pela unção de Deus que ensina todas as coisas. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos, para vocês verem como expectativas ministeriais e idealismo de vida não são nada diante do verdadeiro senso de missão. Lucas capítulo 10, versículo 17. Que os óculos me ajudem agora, em nome de Jesus. Eu quero ler aqui. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então, ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eu lhes dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos imundos lhes obedecem. Alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu. Aleluia! Aleluia! Jesus falando para os seus discípulos: vocês farão obras, vocês expulsarão demônios, serão pastores de multidões, serão provedores do reino, serão grandes empresários. Eu vos darei autoridade para isso. Eu derramarei uma colheita 100 vezes mais sobre vocês. Mas a maior alegria, e aquilo em que a sua alegria, a minha alegria devem estar fundamentados, é em nossos nomes estarem escritos no céu. Isso é senso de verdadeira missão, queridos. Porque todas essas coisas podem se perder, mas a alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida, isso não pode se perder. Por isso eu te falo, negocia tudo, mas não negocia a tua santidade. Porque sem santidade é impossível ver a Deus. Negocia tudo, mas não negocia os princípios da palavra, porque ela é a lâmpada para os teus caminhos que vai te levar para o céu. Isso é senso de missão e é inegociável. Amém? Vocês estão entendendo? Perde tudo. Perde tudo que você tiver que perder, cara, mas não perde o ser integral na palavra. Amém? E a palavra, ela nos rodeia de vários exemplos de pessoas que tinham esse senso de missão. Porque não é sobre ter o senso de missão, mas é sobre ser quem Deus espera que nós somos. E aí o senso de missão se torna parte de nós. Vocês estão entendendo? Quando nós nos tornamos quem Deus quer que nós sejamos, esse senso de missão se cumpre. E ele se torna parte de nós. E eu tenho estudado bastante sobre a vida do apóstolo Paulo. E se existe um homem na Bíblia que foi, o ser dele, ele passou a ser muito mais do que a fazer. E por isso ele é um exemplo de quem tem um senso de missão ativado. Ele foi perseguidor de cristão e se tornou um pregador e um ministro de Jesus. Por quê? Porque ele carregou com ele esse senso de missão. E o primeiro exemplo que nós aprendemos com a vida desse homem é que quem tem o senso de missão não tem dúvida. Abre comigo a sua Bíblia. Deixa eu ver aqui se eu anotei referência. Atos 28. Vocês estão comigo, amém? Tem alguém dormindo aí? Ixi! Tem alguém dormindo aí? Amém. Atos capítulo 28.
Versículo, nós vamos ler uma historinha aqui. A partir do verso 1, diz assim: uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. E quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. E o povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. E aconteceu que o pai de Públio estava doente com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre a sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras. E chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários para a viagem. Queridos, olha essa história. O apóstolo Paulo estava preso e, como prisioneiro, foi levado para um navio para chegar até onde ele precisava chegar. Durante essa navegação, esse navio sofre um naufrágio e haviam 276 pessoas naquele navio, todos eles se salvam, e Paulo então chega nessa ilha de Malta como prisioneiro, náufrago, e aí ele começa a juntar gravetos para colocar numa fogueira, porque estava frio. Enquanto ele junta esses gravetos, uma víbora pica ele, nada acontece. Depois de passar por um naufrágio, por uma mordida de víbora, ele vai para a casa de Públio, ora pelo pai dele, o cara é curado, vem um mundaréu de gente para ele orar, ou seja, nem o naufrágio, nem a picada de uma víbora pode trazer para o coração de Paulo dúvida de qual era a missão dele. Vocês estão me entendendo? Gente, por muito menos a gente pergunta para Deus: ai Deus, será? Ai Senhor, mas eu coloquei lá um devocional do grupo da minha célula, ninguém deu amém. Será que é para mim mesmo ser líder de célula? Ser líder de casa? Ai, eu abri a minha casa para ser uma casa e não veio visitante nenhum. Ai, tudo em nós gera dúvida. Mas quem tem um verdadeiro senso de missão, queridos, não tem dúvida, independente do cenário. Escuta aqui, você crê que Deus te chamou para salvação, sim ou não? Você crê que você teve uma experiência um dia com o Espírito Santo e ele salvou a tua vida, sim ou não? Pronto, acabou. Ele te chamou, ele te escolheu, ele te separou. Não importa o naufrágio, não importa a cobra, não importa a fila de enfermos que você vai enfrentar. Ele vai consumar a boa obra na tua vida. Amém? Por quê? Pode aplaudir o Senhor. Amém. Obrigada, meu amor. Por quê? Que tudo para nós é motivo de dúvida. Tudo. Uma palavra esquisita que a gente ouve é motivo de dúvida. Um apuro financeiro que a gente passa é motivo de dúvida. Gente, para pensar. Quem aqui morre de medo do mar? Imagina você viver um naufrágio, gente. Quem aqui já tomou um escaldo na praia? Né? Que fica, aonde você? Oh! Você fala, agora eu vou me salvar, não vou, agora eu vou, né? Eu já levei muitos caldos, cara, muito. De chegar na beira do mar e toda ralada da areia, né? Tipo, um
caos. Imagina sofrer um naufrágio em águas congelantes, tipo Titanic. Nem tinha uma orquestrinha para ficar tocando para ele lá enquanto naufragava. Cara, qualquer um no lugar de Paulo ia querer uma cama quentinha, uma comida servida na hora e pelo menos 7 dias para descansar, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas o cara chegou e foi catar graveto para aquecer os outros. O cara chegou, arregaçou as mangas e falou: tem enfermo aí, vou orar. Então, quando a gente entende o senso de missão, a gente olha para as nossas lutas e fala: e daí, luta? Eu tenho uma missão. Existe um evangelho que fervilha dentro de mim e ele não pode ficar guardado. Será que você pode dar glória a Deus? Vocês estão aqui, igreja Brado? Esse evangelho não pode ficar guardado. Não importam as lutas. Agora presta atenção. O que vai acontecer muitas vezes? Você é fiel, você está jejuando, você está pagando preço, você está proclamando o evangelho, você é fiel na tua igreja, você abençoa os seus pastores. Obrigada, Jesus. Sei que tem muitos aqui assim, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas mesmo assim, o naufrágio vem. Mas mesmo assim, as víboras vêm. E eu tenho algo para te dizer nessa noite. Apesar da fidelidade de Paulo, o Senhor não proveu para ele um caminho fácil e nem livre de problemas. Vocês estão entendendo? Então, queridos, a nossa vida fiel ao Senhor não significa ausência de problemas e lutas. E muitas vezes as pessoas vão olhar para a tua estação de problema e luta e vão te julgar. Ah, deve estar em pecado. Ah, olha lá, o irmãozinho está colhendo fruto amargo. E você nem sabe a vida da pessoa. Né? Fala Deus. Eu sei que tem todo mundo com vontade de falar, fala Deus. Pode falar, eu deixo. Fala Deus. Eu só tenho uma palavra para te dizer. O que o versículo 10 diz aqui: como resultado, fomos cobertos de presentes e honras. E chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todo o suprimento necessário para a viagem. Permanece fiel, olha para a missão que Deus te deu. Não se importa com o que falam, não se importa com o naufrágio, não se importa com o que pensam ao teu respeito. Olha para o teu senso de missão, porque a hora dos presentes e da honra e do suprimento de Deus, ela vai vir. Porque Deus não mente, Deus não erra. Vocês estão entendendo? Então é fácil a gente entender isso. Porque mesmo depois de tudo que Paulo passou, ele permaneceu convicto do que ele deveria fazer e de quem ele era em Deus. Como é que está a tua convicção no Evangelho que o Senhor te salvou para ministrar? O Senhor não depositou o Evangelho e o testemunho de Cristo sobre a tua vida em vão. Se fosse só para você ficar sentado no banco de uma igreja, querido, você seria salvo, ó, ia para a glória. É o sonho de todo mundo, né? Que delícia, né? Senhor, eu te aceito como meu Senhor, Salvador, vira estrelinha. Acho que é o sonho de todo mundo. Mas, queridos, alô, tem alguém vivo aqui? Se você está vivo, deixa o naufrágio para lá, deixa a cobra para lá, deixa as falácias para lá e traz o teu senso de missão, amém? E pode aplaudir o Senhor. Gente, isso é plenitude. Isso é plenitude. O cara estava amarradão, catando graveto para jogar na fogueira. Cara, o cara estava amarradão com a cobra, olha e sai daqui, sua doida. Tipo, amarradão. Né? Ele chegou numa mansão, beira-mar, pezinho na areia. Meu escritório era praia, eu estou sempre na área. Está repreendido em nome de Jesus, né? Vem umas músicas do mundo, às vezes só o sangue de Jesus, né? Me lembrei da minha época de jovem, sem Jesus, né?
Chegou numa mansão do Públio, na praia. Cara, você acha que o cara ia querer realmente fazer um culto? Orar pelos enfermos? Ele ia pôr a tanguinha dele, ia falar, agora eu vou pegar minha água de coco e vou pegar umas ondas. A gente é assim, gente, a gente se cansa. Sim ou não? A gente fala, nossa, passei por uma maré de luta, agora eu vou pôr o perno pro ar. Mas não foi isso que Paulo fez, e é isso que precisa nos mover, é isso que precisa nos impulsionar. É isso que precisa fazer você levantar da sua cama e falar, Senhor, as tuas misericórdias se renovaram? Opa, se renovou também o meu combustível. Vamos para cima. Amém? Segundo exemplo, de quem tem senso de missão, também a gente aprende através da vida do apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 28, a partir do verso 26, que diz assim: vá e diga a esse povo, quando ouvirem o que digo, não entenderão, quando virem o que faço, não compreenderão, pois o coração desse povo está endurecido, e ouvem com dificuldade, e têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, e os seus ouvidos não ouvem, o seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Deixa eu só ver aqui. Portanto, quero que saibam que essa salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Presta atenção no versículo 30. Durante os 2 anos seguintes, Pedro morou em Roma às próprias custas, e a todos os que visitavam ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Queridos, Paulo estava preso em cárcere domiciliar em Roma, e ainda estando preso, ele trabalhava para bancar o seu aluguel, trabalhava fazendo tendas, um dos maiores apóstolos, né? E além disso, abria a sua casa para receber pessoas para ouvirem as boas novas. Se isso não é senso de missão, eu não sei o que é, né? Então, quem verdadeiramente carrega um senso de missão não se limita àquilo que é físico e acessível. Então, você não precisa de uma plataforma para pregar o Evangelho. Você não precisa de um microfone para falar do amor de Deus. Você não precisa de um óleo na sua cabeça para isso. Vocês estão entendendo? E essa foto diz muito bem isso, né? Porque é um rapaz ali com uma bolsa, parece até um trabalhador ali, né? Mas ele entendeu o senso de missão dele. Entenda, aonde o Senhor te colocou, Ele te colocou, porque ali Ele tem um propósito com a tua vida. Ai, gente, que princesa. Desculpa, não aguentei. Aonde o Senhor te colocou, Ele colocou você para que você seja a luz e tenha senso dessa missão. Eu falo para o pastor, é no teu consultório dentário, cara, quando a pessoa estiver lá de boca aberta, sem poder falar nada, aproveita! Começa a falar do amor de Deus. Eu falo, é no consultório médico, onde eu estou, às vezes eu entro, é tanta barbaridade que eu escuto, e às vezes eu fico intimidada, né? Achando que eu sou pastora só na igreja. Não, queridos, aonde Deus te colocou, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na tua família, seja um porta-voz do reino. A gente não sabe até quando essas portas permanecerão abertas. E está tudo bem, eu tenho senso de missão, aonde quer que eu vá, eu vou proclamar as boas novas do meu Senhor. Paulo estava preso, mas olha o que diz a palavra de Deus lá em Timóteo. Acho que até anotei aqui. 2 Timóteo capítulo 3, 9, não precisa abrir, diz assim: por causa das boas novas eu sofro, e estou preso como um criminoso, mas a palavra do Senhor não está presa. A palavra do Senhor não está presa. Não importa onde você estiver, a palavra do Senhor, ela
Creia nisso, recebe dessa autoridade. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, todo medo, toda intimidação, toda paralisia, toda mordaça na boca dos seus filhos e da minha boca também é arrancada nessa noite, pelo poder do sangue, da cruz e do nome de Jesus. E nós teremos ousadia, e nós teremos coragem, e nós carregaremos dentro de nós o senso de missão para pregar as boas novas do teu evangelho, aonde quer que nós estejamos, que sejamos luz, que sejamos sal, que tenhamos as palavras certas na hora certa para a pessoa certa, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Queridos, todo e qualquer lugar é lugar e é oportunidade para você pregar o evangelho. Não fique no achismo. Às vezes você está no seu trabalho e você fala, puxa, aquela pessoa está sofrendo, eu vou orar, eu não vou orar, será? Ah não, mas eu estou trabalhando. Não tenha dúvida. Se o Espírito Santo te mostrou, te fez sentir, vai e fala. Só toma a atitude, deixa que o resto, o Espírito vai governar. É assim que a gente traz o céu na terra. É assim que a gente dá liberdade para o Espírito Santo operar em nós e através de nós. Mas nós estamos distraídos, nós estamos alienados, com as nossas mentes entorpecidas. Quem aqui se sente assim muitas vezes? Eu me sinto, confesso para vocês. Preocupado com os boletos, preocupado com a família. Parece um astronauta. Assim não fica. Quem fica assim, gente? Vai. Me ajuda, vai. Não é? Às vezes a gente não fica assim. Onde eu estou? Para onde eu vou? Né? Existe um senso de missão. E o senso de missão, queridos, é trazer o céu na terra. Através de quem você se torna em Cristo. E a palavra das boas novas precisa ser a tua alegria, a tua força motriz. Esses dias eu tive uma experiência interessante, porque ninguém que trabalha comigo é cristão, né? Mas na hora que as coisas apertam, todo mundo corre para mim, é muito engraçado. Porque assim, tem 3 que trabalham comigo que morrem de medo de avião, mas morrem, vocês não têm ideia. Eles vão entrar, um deles ele foi entrar no avião e desmaiou. Aí entrou, subiu 3 escadinhas, chegou lá em cima e desmaiou. Eu falei, meu, pelo amor de Deus, acorda, né? Então, quando a gente tem que viajar de avião para convenção, alguma coisa, é uma briga, uma treta, porque todos querem sentar do meu lado. Porque se a Yanda morrer, a gente vai agarrar nela, porque ela vai para o céu, com certeza. Eu falei, meu Deus, basta para mim a minha certeza da salvação, você tem que ter a tua. Eu falo para eles, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos? Às vezes não é sobre o muito falar, mas é sobre o ser. Porque na hora que a porta aperta, vão te procurar. E aí você vai ter o céu na terra para aquela pessoa. Se permita. E como é bom. Como é bom a gente... Quem aqui já foi usado por Deus e sabe que foi usado? Levanta a mão. Você fala, meu... Como que a gente sai de um momento como esse? Qual a verdade? Não é delícia? Você sai... Né? Tão bom, isso é plenitude. Se permita ser o céu na terra de alguém, porque foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus te chamou. Não se limita, você não precisa de uma estrutura, você não precisa de um ministério, você não precisa de uma plataforma, você só precisa ser. Amém? Vida reta, vida em santidade, vida eloquente na palavra. O resto Deus faz. Não se distrai. Amém? Terceiro e último exemplo que eu quero trazer para vocês nessa noite. E agora eu não vou falar da vida de Paulo, mas eu vou falar da vida de Pedro. Marcos, capítulo 1. Vocês estão aqui? Amém. Nós vamos ler alguns versículos intercalados, tá? A partir do verso 16. Diz assim: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: venham, siga-me,
e eu os farei pescadores de gente. E no mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Versículo 29. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava de cama, com febre. E imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol pôs-se, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios, e toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, e não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Amém? Queridos, quem carrega, um exemplo de quem tem o senso de missão, entende a urgência de Deus. A palavra diz que Simão e André estavam pescando, e Jesus passa e fala, larga aí a sua rede, que é a sua fonte de renda, e me segue, porque eu farei vocês pescadores de homens. E imediatamente a palavra fala que Simão e André largaram as suas redes e seguiram Jesus. Isso fala de urgência. Pedro não precisou que Jesus provasse para ele quem ele era para segui-lo, precisou? Pedro chegou para Jesus e falou, mas peraí, quem é você que está falando para eu largar e o que eu tenho que largar, minha fonte de renda para te seguir? Jesus precisou se justificar para Pedro quem ele era? Não. Pedro foi. E mais do que isso, Pedro abriu a porta da sua casa. E aí eu pergunto para vocês, Pedro tinha uma sogra enferma em casa. Ele poderia falar, Jesus, pode ser na casa de João, porque a minha sogra está doente e vai incomodar ela. Então acho melhor não ser na minha casa. Não. Pedro abriu a porta da sua casa. Ele não considerou o cenário, se a casa estava bagunçada, que provavelmente estava, porque a palavra de Deus diz que assim que a sogra de Pedro foi curada, ela começou a servi-los, né? Então provavelmente não havia uma mesa posta, provavelmente a casa não estava arrumada. E por que a gente não tem esse senso de urgência? Por que quando Deus nos chama, a gente fala, não, Senhor, eu não sei se eu estou preparado ainda. Não, Senhor, mas a minha casa ainda precisa ser arrumada. Há um senso de urgência. E quem carrega o verdadeiro senso de missão entende isso. E fala, Jesus, olha, a casa é simples, mas fica à vontade, ela é tua. Jesus, eu não sou muito habilidoso para falar. Eu não sei lidar com crianças. Eu não concordo com muitas coisas, mas estou aqui, Jesus, o que precisa ser feito? Vocês estão entendendo? Isso é senso de missão. Mas nós colocamos tantos empecilhos, sejam pessoais, sejam do cenário. E nós estamos nos perdendo nisso. E isso só gera infelicidade. Porque, queridos, como que é mesmo? Eu ia me confundir na árvore, quase que não sai, né? Mas uma árvore que não dá fruto, o que acontece? Ela é cortada. É prazeroso dar fruto. Então se abra para isso. Tenha esse senso de urgência. Pedro, olha só, né? Então quando ele foi chamado, ele não perguntou, mas Jesus, peraí, por quanto tempo eu vou ter que te seguir? Mas Jesus, é para fazer o que mesmo? Olha, se for para ficar na recepção eu vou, mas se for para ficar no infantil, Jesus, eu não tenho essa chamada. Hã? Diga ai! Pedro falou isso? Porque Jesus falou para ele, vem que eu vou te fazer pescadores de homens. Mas e se Jesus falasse para Pedro, vem que eu vou te fazer cozinheiro? Vocês acham que Pedro ia falar, não, para cozinhar eu não vou? Vocês estão entendendo, queridos? Quem carrega o senso de missão, quem tem o evangelho borbulhando dentro de si, não importa. É para cozinhar? Estou dentro, Jesus. É para abrir a minha casa? Pode entrar, Jesus. Isso é senso de missão. Presta
Presta atenção, mulheres de plantão. Mas vai ter célula na minha casa, pastora? Minha casa é um caos de bagunça, eu não tenho onde pisar os brinquedos. Não que você não tenha que fazer com excelência, amém, queridos? A gente sabe aquilo que a gente pode fazer, e aquilo que a gente não pode, a gente põe nas mãos do Senhor. Não é porque você está abrindo a sua casa para ser uma casa que você não vai receber com excelência. Mas às vezes, cara, você chegou tarde do trabalho. Às vezes você está com a vida conturbada, mas não precisa deixar de abrir a sua casa por isso, porque Jesus não está preocupado com a estrutura, Jesus está preocupado com a vida. E mais do que isso, a velhinha doente, Jesus foi lá e curou, né? A casa bagunçada, sem comida, Pedro ainda chama a galera, vem galera, Jesus está aqui, vem para ser curado. Ele não censurou Jesus e falou, Jesus, olha, pode curar até 4 enfermos, tá? Olha, Jesus, até 3 cabe, mais que isso não vai caber. E a gente faz isso com Jesus, sim ou não? Jesus, às 7 horas da manhã eu acordo para orar, às 3 não dá, Jesus. Jesus, eu vou jejuar parcial, mas esse jejum total da primícia dos 3 dias do mês com o pastor, Jesus, esse eu não faço não. A gente precisa mudar, amém, igreja? Quem está aqui? A gente precisa ser ativado nesse senso de missão. É porque Jesus precisa? Não, Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que nela há. Mas é porque a gente precisa descobrir a sensação da verdadeira plenitude, que só é encontrada nele, por Ele, para Ele. Amém? Só assim a gente vai viver uma vida plena, carregando o verdadeiro senso de missão. Nós precisamos ter convicção. O Senhor não te chamou apenas para você ser salvo. Nós precisamos entender que nada te limita de pregar o Evangelho. E nós precisamos entender que precisa ser urgente. Eu quero ler o último texto para a gente finalizar. Você pode dar glória a Deus por isso? Romanos capítulo 10, versículo 13, diz assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido ao seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Isso é senso de missão, queridos. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem um parente, um amigo querido que ainda não encontrou salvação. Tem alguém aqui que tem? Levanta sua mão. Como que ele vai ouvir se não tem quem pregue? Como que ele vai saber se não tem quem ensine? Como que ele vai alcançar a salvação se o Evangelho de Deus não está borbulhando dentro de mim e de você num senso de missão verdadeiro? Pensa nesse que você ama. E quantos outros mais precisam da tua força motriz? Que nessa noite eu e você possamos ser ativados nesse senso de missão verdadeiro. A gente tem que parar de se distrair com aquilo que é instagramável. Você não precisa ser instagramável para fazer a vontade do Pai. Você não precisa seguir redes sociais ou se comparar com quem tem milhões de seguidores para alcançar o coração do Pai e trazer o céu na terra para aqueles que precisam. Amém? Você só precisa entender que aonde quer que você esteja, fazendo o que for, se a tua vida está reta em santidade, transborda esse Evangelho, porque ele vai ser salvação na vida de muitos. Amém? Esse é o teu id. Você não precisa ser um
exímio missionário às nações, poliglota, que vai para o Cazaquistão e para o Irã. Se você for, glória a Deus. Mas se você conseguir pregar o evangelho para uma pessoa que é o Uber que você está pegando, você cumpriu a grande comissão. E o senso de missão está borbulhando dentro de você. Amém? Vamos parar de nos distrair, igreja. Nós estamos fracos, oprimidos e cansados, porque esse senso de missão não está borbulhando dentro da gente. Nós estamos preocupados com os nossos ideais, ou com as nossas expectativas humanas. Mas o evangelho do reino vai muito além disso, e ele traz a plenitude, e ele traz a alegria genuína e verdadeira. Que é isso que nós precisamos, até que ele venha. Porque na hora que ele vier, tudo que a gente conquistar vai ficar nessa terra. A gente está correndo atrás do vento. Sinto te informar. Eu também trabalho, eu também almejo e tenho sonhos, mas isso não é o que move o meu coração. Já foi um dia, não é mais. Porque num piscar de olhos ele vai voltar. E tudo vai ficar. Mas a alegria do nosso coração, será que vai estar em estar junto com ele? Vocês estão entendendo? Feche teus olhos e abaixa a tua cabeça por um instante. Espírito Santo, Espírito Santo. O Senhor está aqui nesse lugar e eu sei que essa palavra, Pai, ela precisa ser um divisor de águas nas nossas vidas.